Vamos falar de Vasco. Teve uma onda de fake news hoje que o Davidson teria acertado com o Vasco. Inclusive uma fake news sobre um jogador que caiu ontem. Vamos falar também sobre tem um patrocinador novo na área. Também tem sobre Benjamin, que já foi apresentado na TV Vasco. E Ryan pode ser a novidade amanhã contra o Botafogo. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E amanhã às 6h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Em São Januário, Vasco e Botafogo. É a 11ª rodada do Campeonato Carioca. No Maracanã está tendo pelas semifinais, desculpa, já abrindo aí a 11ª rodada. O rival da Gávea está vencendo o Macaé, Maricá. Maricá, não sei porque estou confundindo Maricá com Macaé. O Maricá por 1-0. E com isso eles estão no momento, já que o Volta Redonda só joga amanhã, ficando com o título da Taça Guanabara, até porque Volta Redonda para tirar o título do rival da Gávea tem que abrir uma goleada para nos empates, no saldo de gols, levar a melhor. Bom, vamos lá. Então, vamos falar sobre o Vasco, já que amanhã a bola rola, tem um clássico da amizade contra o Botafogo em São Januário. O Botafogo deve ir com um time reserva. Eles praticamente estão abrindo mão da Taça Guanabara, praticamente estão querendo disputar o prêmio de consolação pelo terceiro ano consecutivo, que é a Taça Rio. Mas eles têm um jogo decisivo pela Supercopa das Américas contra o Racing da Argentina. Eles perderam o primeiro jogo lá em Buenos Aires por 2-0 e tem que vencer por 3 gols de diferença no jogo de volta lá no Newton Santos para ficar com o título. Então eles devem vir com um time reserva amanhã, um time B, time C, sei lá, não sou muito ligado ao Botafogo. E mais boa apurar, já que estou procurando setoristas tipo, do Botafogo, possam me falar do time de Estrela Solitária, mas até agora não devo eu mesmo falar do Botafogo. Bom, mas o Vasco, a tendência é que o técnico Fábio Carelli tenha novidade em relação à equipe que bateu no União no Mato Grosso por 3-0 na Copa do Brasil. Ryan foi muito bem no segundo tempo, entrou no segundo tempo, fez o segundo gol do Vasco. Pode ser a novidade no time. E entre Coutinho e Dimitri Pael, o Coutinho teve uma atuação mais discreta e o Pael teve mais liberdade no segundo tempo contra o time mato-grossense. Pode ser que o francês ganhe vaga no time titular. Os recém-contratados, o Benjamin Guerre e o Nuno Moreira, serão inscritos para as semifinais, ou seja, não jogam amanhã. Pode ser que entrem nas semifinais caso o Vasco passe para as semifinais, ou se o Vasco disputar a Taça Rio, eles vão estar inscritos na Taça Rio. Bom, e o provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Lucas Oliveira ou Maurício Lemos e Lucas Pinto. Matheus Carvalho ou Matheus Cocão, como preferir. Hugo Moura, Tchê e Felipe Coutinho ou Dimitri Paé. Ryan
e Vaete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã lá em São Januário, que esperamos ser o último clássico, que a gente não possa estar presente na Colina Histórica. Mas é um jogo decisivo, mas não, olha, o Botafogo não pode ser subestimado, porque já tem até histórico que eles adoram se gabar, por exemplo, contra o Flamengo em 97, quando eles foram campeões cariocas, inclusive em cima do Vasco na final, quando o Diba. Eu lembro que na Taça Guanabara eles foram campeões, inclusive, não, nas semifinais, desculpe, na Taça Guanabara eles foram campeões em cima do Vasco, inclusive. Mas eu sempre fui ligado a esportes, tenho essas memórias esportivas, mas eles adoram se gabar de ter se eliminado o Flamengo de Romário, Sávio, né? Com o time reserva, que eles já estavam carimbados para a final da Taça Guanabara, estava faltando decidir entre Vasco e Flamengo, quem ia disputar com eles, e o Joel Santana, que era o Papai Joel, que era o técnico do Botafogo na época, resolveu botar time reserva contra o Flamengo. O Flamengo estava com a força máxima, o Vasco ia acompanhar o jogo pela rádio, e o Botafogo, mesmo com o time reserva, venceu o Flamengo por 1-0. Então eles têm esse histórico, eles são muito supersticiosos, devem se agarrar nisso para tentar nos vencer amanhã no São Januário. Então todo cuidado é pouco amanhã na Colina Histórica. Bom, e o Vasco tem um patrocinador novo, né? O Motochef. Eu tinha ouvido falar dessa empresa, pesquisando, vi que é uma empresa especialista em bicicletas elétricas. O acordo entre o Vasco e a Motochef, os valores não foram divulgados. É engraçado que a atual gestão falava muito da 77, de falta de transparência, e também não é transparente. Mas aí se calcula com todos os patrocinadores do Vasco, né? Com a Betfar, com a Zedeli, com a... O Vasco hoje tem vários, um total de 9 patrocinadores, né? Entre a camisa, o meião, o short, valendo aí 100 milhões de reais, uma valorização da camisa do Vasco. Mas esperamos aí que depois a Motochef e o Vasco sejam ligados a anos de glória do Gigante da Colina, né? Como foi a Coca-Cola, que foi a patrocinadora na Master do título brasileiro de 89, como também, eu nem lembro quem era o patrocinador, eu acho que o Vasco nem tinha patrocinador Master no título brasileiro de 97. Nós esperamos aí que sim, depois a empresa, né, especialista em bicicleta elétrica, seja associada a esses anos, que o Vasco se recupere em termos esportivos, leve de novo às glórias. Bom, hoje foi uma onda de fake news em relação ao atacante Deilson do Atlético Mineiro. Ontem, inclusive, foi divulgado que o Vasco teria procurado o jogador que teria pedido 800 mil de salário, que seria um salário maior que o Vaete, que teoricamente o Davidson viria para ser reserva do Vaete. E hoje o Lineker do Mário Coelho, abraço ao Lineker, apurou e disse que o jogador sequer foi procurado. Houve uma procura
na verdade, anos atrás, antes mesmo do Pedrinho assumir a gestão do futebol, muito antes da 77, inclusive, mas depois não. Que não houve sequer procura, sondagem pelo Davidson. E teve esses solaristas, entre aspas, atribuindo falsamente ao ídolo Wellington Campos, olha comigo, mexe com o Wellington Campos, mexe comigo. Inclusive, eu apelido ele de carinhosamente, não só eu, como toda a imprensa, apelida o Wellington de ídolo, um cara que, bem das antigas mesmo, e atribuíram falsamente a ele uma notícia que o Davidson teria acertado com o Vasco. Quanto sequer se houve procura. E, cara, como eu sempre falo, a internet foi uma coisa boa, inclusive, para todo mundo tendo o seu próprio canal, não precisando mendigar para ter espaço num canal aí, mas tem gente que tem que diz ser estudante de jornalismo, eu acho que o cara tem talento para ser scout do Vasco. De hoje, parece ser analisador de DVD, que todo mundo é gênio, e ele se garante, batendo no peito, que analisou o jogador com 10 minutos de vídeo do YouTube. Mas a internet é inclusiva, porém, tem essa onda de notícias falsas, inclusive atribuindo a jornalistas que não deram essa notícia. Foi o que fizeram hoje, inclusive o Wellington teve que fazer em caixa alta, desmentindo que ele não disse isso, do Davidson ter acertado com o Vasco. Olha, desde quando o Davidson foi vários boticários, já se declarou vascaíno, tem então uma forçação de barra para o Davidson ir para o Vasco. Eu até gostaria, justamente, ele seria um torcedor calçando chuteira, mas olha, tudo tem sua hora, não sabemos nem se é um plano, vamos dizer assim, como diria o Galvão Bueno, Deus dos estádios do Davidson, vestir a camisa com os Maltina profissionalmente, mas eu não preciso forçar a barra na diretoria, nem usar notícias falsas, tá? Começando por aí, e não vai faltar muito depois que o Richarlison se declarou também torcedor do Vasco. Ele hoje está na Premier, como o Vasco não tem dinheiro, por isso que não inventam notícia falsa que o Richarlison está indo para o Vasco. Mas não vai faltar muito daqui a pouco surgirem notícias falsas sobre isso também. Bom, então, até amanhã com o nosso Desperta Vascaíno, será o pré-jogo, Vasco-Botafogo. E apesar de a gente não estar lá em São Januário, a gente vai repercutir tudo que rolar lá em São Januário, as narrações digitadas no Facebook, no X, no Bluesk, e tudo que rolar lá em São Januário. Até mais.